São 9 horas e 31 minutos do dia 26 de junho de 2020, né? Meus amigos que me conhecem aí fazendo vídeo por aí afora sabem que eu sempre começo os vídeos assim com esse bordão, porque é uma forma que a gente tem que facilitar a edição depois, hein? É uma coisa engraçada, né? Mas olha só, hoje a gente está num ambiente aqui diferente, né? Hoje eu estou com um amigo meu, é uma pessoa assim que eu tenho assim um orgulho, né, de falar que é meu amigo, né? Uma grande honra, que é o professor Sebastião Carvalho. E na nossa conversa de hoje, eu até vou contar para vocês qual que é a ideia da conversa de hoje, né? Eu acho que quem me conhece, né, os meus colegas, sempre falam assim, cara, você tem que conhecer o Sebastião. Cara, o Sebastião, ele idealizou, ele coordena um curso, que é o curso do CREA, tal, disso, assado, mas eu não vou nem conseguir falar para vocês, você tem que falar com o Sebastião. E eu falo para um, para dois, para três, para quatro, para cinco. Já tentei marcar reunião com um monte de gente, falei, não, Sebastião, você vai entrar, as pessoas têm que te conhecer. Mas assim, reunião com um monte de gente diz aquilo, não tem tempo para isso, né? Então, bom, aí a ideia que a gente teve foi o seguinte, Sebastião, vamos fazer o seguinte, ó, muita gente seria bacana que conversasse com você e nem todo mundo vai ter esse tempo. E outra coisa, você também tem tempo, né, Sebastião, de ficar falando com todo mundo. Então, eu faço o seguinte, ó, vamos marcar então um dia que a gente vai pegar e vai conversar, né? E vai conversar sobre CREA, sobre um monte de outras coisas. Depois a gente edita isso tudo, coloca a legenda lá no vídeo. Quem quiser pular para a parte que interessa, pula para a parte que interessa, né? Depois vai voltar para assistir tudo, porque a conversa vai ser muito boa, e conversa boa a gente, né, gosta de ver ela inteira. Bom, vou começar a conversa, né, apresentando meu amigo Sebastião. Melhor que eu ficar falando assim, vou te apresentar meu amigo Sebastião e ficar lendo o currículo, coisa do gênero, né? Então, assim, é como se eu estivesse com os amigos aqui, tivesse com mais um colega do meu lado, falando, rapaz, eu queria te apresentar o professor Sebastião, né? Ô, Sebastião, é melhor que eu ficar falando você aqui, ó. Se apresenta aqui para os nossos amigos, Sebastião. Quem é Sebastião Carvalho? Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, Suzuki. Uma honra ser aqui, conversar, bater um papo com você. Mas o professor Sebastião Gomes de Carvalho é um geólogo, trabalha aqui formando geólogo há 40 anos aqui no campus de Rio Claro, na geologia da Unesp, né? E que há uns 4 anos foi indicado para ser conselheiro do CREA, e desde então, e aí, como conselheiro, hoje, aposentado na Unesp, sou diretor de valorização profissional do CREA São Paulo. Esse sou eu, simplesmente. Ah, beleza, então, né? Mas, o Sebastião, bom, falando essa história aí de Sebastião, eu ouvi uma história, assim, que o Sebastião, assim, fala assim, ó, Sebastião foi tudo na Unesp, né? Ele só não foi, acho que só não foi reitor, não é isso, né, o Sebastião? Ah, sim, com certeza. 40 anos é uma história longa, fiz toda a carreira acadêmica, fui diretor do Instituto, coordenador de pós-graduação, graduação, enfim. Praticamente participei de todos os colegiados, assessor do reitor no período, no início do milênio, aí, em 2000, e tive na reitoria como assessor especial do reitor da Unesp no período 2001, 2005. Enfim, exerci praticamente todos os cargos que era possível, menos o cargo de reitor. Esse daí, esse daí é melhor a gente ter os colegas, né, para tomar as pancadas, né, Sebastião? Você é um cara muito esperto que eu já vi, viu? Reitor, não. Eu sou um cara que fica dando os conselhos para ele, né? Tá bom, Sebastião, mas só para a gente dar, Sebastião, ele vai ser editado o vídeo, quem quiser assistir o começo, assiste, quem assistir o final, assiste, né? Mas então eu vou aproveitar essa nossa conversa para fazer até um registro também no meu amigo Sebastião aqui, né, Sebastião? Mas vamos lá. Você se formou em geologia aí, Sebastião? Isso foi em que época e... Formei em geologia em 1976 e em 78 eu já estava na universidade. Então eu tenho 40 anos de universidade. Aí fiz mestrado, doutorado, toda a carreira acadêmica. Você fez na Unesp mesmo, Sebastião? Parte na Unesp, mestrado, doutorado eu fiz na USP, livre docência na Unesp, enfim, adjunto por aqui. Na USP e na Unesp a titulação foi obtida.
Sim. Mas durante esse período todo da sua carreira, Sebastião, aliás, estou perguntando para o Sebastião umas coisas que eu nunca perguntei para ele, né, Sebastião? Você sabe disso. Mas ao longo da sua carreira, esse negócio aí de proximidade com a empresa, uma coisa assim, essa dedicação mais assim, que é saindo da geologia, né, que seria o tradicional, um pesquisador de geologia. Quando que começou esse negócio aí, Sebastião? Foi desde sempre? Você era aqueles alunos que era de centro acadêmico, lá ficava agitando as coisas, ou foi uma coisa que veio mais tarde? Não, eu sempre me preocupei muito. É claro, eu busquei publicar, como todo mundo, capítulos de livros, mas trabalhos internacionais, projeto da FAPESP, todas essas, como todos o profissional que entra na universidade, professor, que vai para a carreira acadêmica. Mas eu tive sempre, sim, uma proximidade grande com as empresas. Os meus orientados, os meus mestrandos e doutorandos sempre foram, e eu sou professor de geologia, com formação de geologia econômica, formação de depósitos minerais, modelagem, eu sempre trabalhei com modelagem de depósitos minerais. Então, eu sempre estive próximo de empresas, sempre me aproximei muito, sempre trabalhei junto à empresa. As minhas teses de mestrado e doutorado eram todas associadas ou ligadas, de uma certa forma, a uma empresa de mineração. Então, eu sempre trabalhei com essa parte prática, não só acadêmica. Ah, entendi. E a questão, né, de depois, né, principalmente que você foi migrando para uma questão, né, de ensino de forma mais geral, tal, isso foi quando? Nos últimos anos da sua carreira ou lá para os anos de 2000 você já estava com essa pegada, Sebastião? Não, aí nesse período todo aqui na universidade, nesses 40 anos de universidade, eu sempre observei e a partir de 2000 eu comecei a ir para a reitoria, o gabinete de assessor do reitor, eu comecei a observar que eu coordenei também no início da década de 2000, entre 2000 e 2005, uma reformulação que teve generalizada em todas as áreas de conhecimento aqui na Unesp, reforma curricular. E, inclusive, nas áreas de engenharia. Eu era o coordenador geral, nas áreas de engenharia era o professor Galdenoro, ainda era da Unesp também, não aposentou. E, então, estava chegando a engenharia 3.0, né? Então, naquele momento, a gente começou a perceber, já havia todos esses cenários, que haveria aí a projeção desses cenários globalizados, extremamente competitivos, já se discutia naquela época. E a gente já tinha essa preocupação em fazer com que as nossas engenharias se aproximassem e evoluíssem rapidamente. Eu já percebia e já tinha algumas críticas e criticava e algumas discussões internamente aqui, que nós tínhamos que tornar os nossos cursos mais próximos da realidade. Iríamos, sim, privilegiar a parte acadêmica, mas também essa parte voltada para o ambiente de trabalho dos engenheiros. Sebastião, desculpa, estou te interrompendo aqui, mas é que você falou uma coisa chamada engenharia 3.0. E eu que sou farmacêutico, assim, eu não tenho nem ideia de que é essa história de engenharia 3.0, 1.0 e tal, só para me contextualizar, porque assim, eu vou me perder, né? Quando você fala 3.0, eu vou ficar fazendo aquela cara de inteligente, entendi tudo, viu? Mas não entendi nada. Então, se você puder só fazer esse recorte pequeno, né? Porque a gente está falando lá no ano 2000, engenharia 3.0, reforma curricular, que história é essa aí? E aí, desculpe, é que eu achei... Bom, eu penso que eu estou falando com o público aí, mas assim, é simples. Em 2000 e 2002, começou o processo de automação nas nossas universidades, né? O que marca a engenharia 3.0, vamos dizer assim, seria a automação. Assim como os motores tecnológicos dessa, que é chamada aí, indústria 4.0, o Big Data, a automação, computação em nuvem, sistemas de integração, segurança cibernética, enfim, realidade aumentada. Esses motores tecnológicos hoje marca e define, caracteriza a indústria 4.0, né? E as nossas engenharias terão que trabalhar, os nossos engenheiros, com essas tecnologias. E naquela época, nós não tínhamos automação, então eu entrei para fazer essa automação, colocar as engenharias da Unesp nesse patamar, que era o patamar do momento que estava se querendo chegar
3.0. Eu fui convidado pelo reitor à época para fazer essa coordenação geral da reforma curricular. Ah, perfeito. Então foi ali que você começou a entrar mais nesse mundo aí de educação, currículo e tal, e lá para os anos virada do milênio, então. Não, beleza, desculpa, Sebastião, eu te cortei, né? Aí você estava falando daquele momento e aí depois toda a transição, que veio dos últimos 20 anos, né? Então, é isso. Devolvo a bola para você, Sebastião. Desculpa, eu te cortei, né? Pois é. E aí começou essa história. Aí, recentemente, há uns 4 anos atrás, eu dei início a um processo de aposentadoria e fui convidado, fui mandado para o CREA como conselheiro do CREA, representando a instituição. E nesse momento, chegando no CREA, eu vi a possibilidade de criar, descobri que o CREA tinha a possibilidade de interferir um pouco nesse processo formativo, porque o CREA ele faz não só atribuição profissional, o engenheiro forma o profissional engenheiro, o CREA congrega os profissionais de engenharia todos, né? Engenheiros, todos os engenheiros, engenheiro agrônomo, geólogos, engenheiros de minas, meteorologistas, tecnólogos e geógrafos. Então, todos esses são chamados profissionais de engenharia. E aí a gente viu a possibilidade lá de fazer o aprimoramento profissional, né? É o que a terminologia que o CREA pode estar fazendo para que seus profissionais façam a fiscalização dos profissionais de engenharia. Então, eventualmente, eles têm que se aprimorar, fazer cursos de aprimoramento para acompanhar essa fiscalização que tem a ver com a segurança na sociedade. E isso internamente no CREA, no primeiro momento, é isso, Sebastião, né? No CREA. E aí eu comecei a pensar num curso que pudesse realmente complementar para os engenheiros já formados, colocar para eles esse conhecimento tecnológico rapidamente, né? Você levar e fazer um curso, como se aproveitar isso para dar o curso, como se fosse uma pós-graduação, eles já estariam fazendo o aprimoramento profissional e tendo uma certificação. E aí, o que foi pensado e que foi fazer alguma coisa diferente, nada acadêmico, nada de concorrer com a universidade, que é o meu mundo, são os meus pares, os acadêmicos, né? Mas aí nós buscamos fazer uma coisa diferente. O que seria essa coisa diferente? Essa coisa diferente seria o seguinte: vamos buscar no mercado os profissionais mais conceituados e montar um curso de educação continuada para esses engenheiros. Mas peraí, deixa eu te perguntar, que eu estou na linha do tempo, quando eu te interrompi lá no ano 2000, para agora. Esse que você está falando agora é o curso atual do CREA, né? Esse que você está falando, ou quando você estava entre 2000 e 2020, você já estava trabalhando com essa história de trazer profissional de mercado para ajudar o CREA? Na década, no início do milênio, de 2001, etc., eu estava coordenando as reformas curriculares aqui na Unesp em todas as áreas do conhecimento. Sim. Certo? E ali eu verifiquei realmente, mesmo naquele momento, havia ainda problemas com os profissionais, com o ambiente, entre a formação acadêmica e o mundo de trabalho das engenharias. E sempre trabalhando também, nas minhas teses de mestrado que orientava, percebendo essa divergência, essa dificuldade de conectar os conhecimentos acadêmicos com os geólogos das empresas de mineração e assim por diante. Sim. E ao se aproximar, e fiquei na universidade nesse período, mas ao se aproximar da minha aposentadoria, aí sim eu vim para o CREA e comecei a pensar nesse curso de educação continuada que nós vamos estar falando daqui a pouco, que é para a indústria 4.0. Lá atrás eu coordenei um curso para botar as engenharias num patamar das engenharias 3.0. Uhum. Não, entendi, Sebastião. É uma coisa interessante, né? Que a gente está passando por dois momentos, né? Lá no ano 2000 se falava de 3.0, né? E aí, você me corrige se eu estiver errado, Sebastião, muito pelo que você me descreveu, e o que eu até imagino que possa ter acontecido, naquela época se falava muito naquela história, né? Bom, lembrando, né? Que era o ensino no ano 2000 ainda, né? Ali, né? Não tinha essa coisa toda, né, de
online que a gente está fazendo agora, né? Ficar conversando pelo Zoom, isso nem passava, né? Celular do jeito que a gente tem hoje, né? Não tinha nada disso naquela época. Quer dizer, até tinha celular, né? Mas não tinha no nível que a gente... Aliás, já tinha celular mesmo naquela época desse jeito? Não sei, já tinha. Já tinha, né? É verdade, era de 90 e poucos lá o celular, né? Mas legal, mas não tinha essa conectividade toda que a gente tem hoje, né? E aí o currículo, imagino que naquela época foi muito mais uma questão de conteúdo, eu imagino, né, Sebastião? Sim, foi uma questão de conteúdo, de automação, realmente foi nessa linha, buscar colocar trabalhar com automação, foi uma modernização importante daquilo, mas nós já fizemos isso atrasado, como também estamos fazendo agora 4.0 atrasado. A Alemanha e outros países, tem vários países aí, começou isso em 2008, 2010, já tinha países trabalhando com essa claro, mas Sebastião, desculpa, porque eu estou fazendo essas perguntas assim, porque é justamente para falar da diferença que tem de um momento que a gente fala de 4.0, que a gente está atrasado, já tem gente que fala de 5.0, coisa do gênero, não é isso? Que a gente já está atrasado, só que agora a gente pode trabalhar também, né, com o ensino que é o 4.0, 5.0, seja lá como a gente vai chamar, né? Que é um pouco diferente, que eu acho que é mais ou menos como onde entra o que você ensina ser usado na forma que você ensina também, não é isso, Sebastião? Um pouquinho, de alguma forma. Isso mesmo. Aliás, né, quando a gente fala do curso desse que vai ser dado todo com tecnologia aplicada à educação, a gente, de fato, está fazendo uma transposição, aí, uma revolução na forma de se transferir. Ô, Sebastião, a gente começou a falar do curso do CREA agora, né? Eu fico te cortando, mas peço até desculpas, mas vamos falar então da questão do curso do CREA. Você tinha começado a falar dele, né? E aí eu não estava conseguindo fazer o link com o ano 2000, então deu um salto grande, mas quando que esse curso do CREA começou a ser pensado? Qual foi o motivador, tal? Bom, minhas palavras, Sebastião. Já falou bastante, Sebastião. Vamos falar agora do curso do CREA aí. Depois a gente vai puxando as partes aí. Tá certo. Há 4 anos atrás, é o que eu estava dizendo, eu vim para o CREA como representante da instituição e vi lá a oportunidade, então, a necessidade, e há um programa lá para aprimoramento dos profissionais, para que eles possam exercer a fiscalização de fato, de forma correta e trazer segurança para a sociedade. E nesse momento eu busquei nas principais universidades brasileiras onde é que teria um curso que pudesse fornecer aos nossos profissionais rapidamente a situação, disciplina, o conhecimento do que estava ocorrendo no ambiente de trabalho, no mercado, né? E não se fala, porque quais eram as tecnologias? E essas tecnologias chegando e nenhuma das escolas trabalhando ainda com isso, praticamente pouquíssimas escolas, hoje já tem mais algumas. E nesse momento, então, eu vi que eram muito poucas, e aí comecei a pensar nesse curso que hoje está em andamento no CREA. E para esse curso, eu fui dar uma olhada o que o Senai estava fazendo em termos de inovação tecnológica, em termos de empreendedorismo, o Sebrae, o Senai, fui ver lá no Walling College, no MIT, e principalmente aquelas escolas da NASA, a Escola do Futuro. E ajudado por uma engenheira química da Agência de Inovação da Unesp, eu comecei a pensar em vários módulos para ser ministrado no CREA, para oferecer para os profissionais do CREA e, juntando esses 4 módulos, formar um curso de pós-graduação, alguma coisa que servisse para eles assim, como um curso de pós-graduação. Tá certo? Então, esses 4 cursos, pensamos num curso de gestão de projetos, equipes e metas na era da transformação digital, um curso de tecnologias, um curso de inovação tecnológica, um módulo de empreendedorismo e, ao final de tudo isso, um projeto integrador, onde ele reuniria todos esses 4 módulos, aquele que fizesse os 4 módulos, e faria um projeto com esses 4 módulos. Formalizaria isso, mas dentro desses 4 módulos, ele colocaria um plano de negócio no formato PIP da FAPESP. E aí escrevemos esse projeto está
divulgado aí no site do CREA, está no site da Fundunesp, que é quem administra os recursos para o pagamento de tutores no curso, ele é à distância, né, EAD, no curso EAD, porque o CREA também tinha esse problema, como treinar os seus 400 mil, quase 400 mil profissionais no estado de São Paulo, espalhado pelo estado de São Paulo, e no estado de São Paulo, que esses profissionais vivem momentos iguais, realidades totalmente distintas. Então, como é que se faria? Então, escolhemos o método EAD para botar esse curso em funcionamento. E buscamos, então, quem que é o profissional mais categorizado para dar esse módulo chamado Gestão de Projetos, Equipes e Metas na Era da Transformação Digital. Qual que é o profissional de tecnologia? Quem que daria esse módulo? Quem é o cara que mais sabe tecnologia, mais adequado para isso? Mas buscar no mercado. Encontramos esses caras, acredito eu, os caras ideais, os melhores possíveis. E aí chegamos, como é que o CREA não é uma universidade? Como é que nós vamos oferecer esse curso? Fomos à Unesp e Univesp. A Unesp, a minha universidade, tem o DNA dela, né? E a Univesp, uma universidade de ensino à distância pública, a única, a quarta universidade pública do estado de São Paulo. E aí dissemos para os reitores, enfim, para os mandatários na época, há 3 anos atrás, começamos a formalizar um convênio e dissemos para eles, olha, nós queremos um curso com esse conteúdo. Eu conversei com esses, então, me permita, eu acho que não, assim, gestão de projeto, equipe e meta na era da transformação, professor Chinoc, não tem como. Tecnologia, quem que é esse cara? O diretor internacional mundial da IBM, de tecnologia, o Dr. Ulisses, que é um geólogo como eu. E assim foi, né? Inovação tecnológica, vamos procurar o Jefferson do Senai, que é o cara que criou os 26 institutos, ou pensou os 26 institutos, professor do ITA, do Senai. Empreendedorismo, vamos procurar o professor Paulo Lemos do Coursera, todo mundo conhece, professor da Facamp de Campinas. Então, com esses profissionais, nós conversamos sobre quais são os conteúdos que vocês querem colocar, o que vocês acham adequado, claro que eu tinha uma posição, discutimos, esse pessoal criou os conteúdos. Chegamos para a Unesp e Univesp, para certificar esses cursos. Esses cursos têm interesse para você? Claro que tem. Então, mas a Unesp e a Univesp coloca, então, junto com cada um desse pessoal de mercado, consultores de mercado, um professor doutor, a Unesp tem que ter 50%, senão não certifica do corpo docente, tem que ser dela, e diante disso, então, foi montado o curso, foi feita uma parceria, assinado um convênio, e esses professores têm, então, os conteudistas do mercado, são os conteudistas principais, que a gente assim chama, e mais os professores da Unesp e Univesp. E o curso está se saindo. Então, com cara de mercado e está havendo uma aceitação assim fantástica realmente do curso. Eu falei, não sei se tudo isso que você queria que eu falasse nesse modo, mas... Não, mas foi bom, Sebastião, foi uma paulada só, essa daqui acho que explica bem o que é o curso, mas aí eu queria ver, quando a gente está falando, Sebastião, a gente fala do curso, a gente fala do conteúdo, a gente fala dos professores, tal, tem acompanhado bem de perto também, né, as coisas, mas aí a questão, Sebastião, que assim, para grande parte dos colegas que estão escutando a gente, eles devem estar numa conversa, porque eu falei assim, olha, essa junção de você pegar um conselho, né, profissional, como o CREA fez, que tem recursos até para serem investidos, né, na questão de, como você bem colocou, né, a formação dos quadros, a questão de habilitar o profissional, né, para o exercício da profissão de uma forma mais adequada e assim por diante, e que isso poderia servir assim como uma fonte de inspiração. Você imagina, né, Sebastião? Eu sou farmacêutico, tem lá o Dr. Walter hoje, que é o presidente do Conselho Federal de Farmácia, eu falei, Dr. Walter, você tem que conhecer, né, o Sebastião. Aí eu vou conversar com os meus colegas que são da área
de medicina, por exemplo, você tem que conhecer, né? E aí vai, várias outras áreas e vai seguindo, né? Sebastião, eu queria entender como que foi possível essa viabilização do ponto de vista, vamos falar assim, do lado financeiro, porque estruturar um curso desse envolve recurso, não é que cai do céu, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esse lado mais de como que foi a engenharia de conseguir viabilizar esse curso, Sebastião. Perfeito. Porque assim, primeiro, então, como eu disse, customizamos um curso para o CREA. Os profissionais do CREA precisam desse curso com esses conhecimentos, né? Esses grandes 4 módulos, e nesse momento, rapidamente, absorver isso. E fizemos isso rapidamente, porque senão demoraria muito nas universidades, para estudar o problema que Alcogeva então fizemos isso rapidamente, tem uma... Bom, e o CREA tem realmente seus engenheiros, seus associados, e ele pode investir uma parte, mas nem tanto. Então, o CREA colocou uma certa quantidade de dinheiro, e o que nós fizemos? Os profissionais se inscrevem para cobrir os custos todos e pagam uma taxa. Então, hoje, para fazer esse curso, que vai durar 15 meses, os profissionais pagam cerca de R$ 57,00 nas inscrições, nas matrículas, porque não pode ter mensalidade. Então, isso ajuda a cobrir todas as despesas, é praticamente de graça. E com nessa forma, e o CREA, ele paga os professores que vai fazer o aprimoramento profissional. Isso é perfeito. Nós somos o CREA, ele é muito fiscalizado. O Tribunal de Contas, porque é dinheiro público também, né? Então, o Tribunal de Contas fiscaliza muito. Então, o CREA teve que tomar esses cuidados. Ele não pôde bancar praticamente tudo, nem pode, não poderia, seria... Então, foi feita essa arquitetura. Os alunos se inscrevem, pagam pela inscrição, e pagam nessa inscrição, esse dinheiro é utilizado, é revertido via fundação para o curso. Mas esses professores, é fundamental, eu ia me esquecendo disso, Finóquio, Ulisses da IBM, esse pessoal, o Jeff, esse pessoal não... Paulo Lemos, esse pessoal praticamente não fizeram questão. Quando chegaram e disseram, olha, esse curso é um curso do bem. Vocês topam. Eu até brincava para eles, olha, para 400 mil engenheiros pode chegar a 1.200.000, que é para o Brasil inteiro. E vai chegar agora. E aí eu dizia, quanto vocês pagariam para brincava com eles? E eles todos toparam sem falar em dinheiro. Eles recebem uma coisa mínima de colaboração. Senão não seria viável. Como é que você contrata um Jefferson, hoje, que é presidente do IPT, dá aula no ITA, como é que você contrata o Ulisses, que nem mora no Brasil, ele fica no mundo, né, diretor internacional da IBM, de inovação tecnológica, essas coisas aí. Então, foi por isso que foi possível também o interesse. E esses caras acreditavam que um curso desse, sendo ministrado por CREA, e ele está sendo ministrado para cerca de 1.300 e tantos inscritos, ele foi aberto para 1.500 como piloto. E o pessoal hoje, as referências são muito, muito interessantes, mas falaremos disso depois. Então, dessa maneira, foi possível esses parceiros escolhidos que vieram das empresas, que não tinham interesse financeiro, mas tinham interesse em montar esse curso. A hora que viram mais ou menos a programação, todos eles modificaram parcialmente o conteúdo, bastante ou mais ou menos, o conteúdo dos cursos. E os cursos hoje praticamente é o conteúdo que eles acham que eles oferecem como consultoria, ou que buscam para suas empresas. Eu respondi isso, Zuc, se não, pergunta. Não, respondeu, né? Agora, mas tem a questão do... Bom, custeio, então, só para recapitular aqui, você falou de R$57,00, é o quê? É uma inscrição só que paga no começo do curso, Bastião, ou eles vão parcelando isso ao longo do... Você vai fazer um módulo, porque o cara pode fazer um módulo só e receber um certificado de aprimoramento profissional. Pode fazer 2 e receber um certificado, pode ser 3, 4, ou pode fazer inteiro, inclusive o projeto integrador, e fazer um trabalho final onde ele recebe, aí sim, um certificado completo. E aí tem 15 meses de duração. Cada módulo desse vai dar 2 a 3 meses de duração no máximo. Tá tendo... E no final, então esses 15 meses, com 5 inscrições, com 5 inscrições de módulo, nós dividimos em 5 módulos, é que
custa R$ 150 por módulo, 750, por 15 dá R$ 57 alguma coisa por mês. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Seria mais ou menos assim, por módulo 150, tipo a inscrição para ele fazer aquele módulo ali. Né? Isso mesmo. A inscrição para fazer aquele módulo que está sendo oferecido. Entendi. E o certificado, todos os 4 módulos no projeto integrador. Dupla certificação. O certificado é feito pela... Até brinco que é tripa, né? O CREA não tem nada, não é escola, mas ele é feito... A certificação é Unesp e Univesp. Tá. Dupla certificação. Univesp. E o certificado, assim, acho que a gente não falou nem do número de horas, né, que tem isso tudo, né? Mas a gente está falando do... O certificado final, ele sai com que, entre aspas, título, Sebastião? O título... É um curso de educação continuada em empreendedorismo e inovação tecnológica. Tá. E aí quem termina lá o diplominha lá, ele tem um curso de especialista, seria isso? Isso mesmo, um curso em nível de pós-graduação em inovação e empreendedorismo. Então ele sai com... Curso importante, para quem está nos ouvindo, eu acho, para os educadores. Esse curso ele é oferecido só para engenheiros do CREA. Mas esse tipo de curso, né, gestão de projetos, equipes e meta na era da transformação digital, por exemplo, todos eles servem para todas as áreas do conhecimento. Então, veja você. Só que o CREA só pode tratar de engenheiro. O CREA só pode. Isso é para os engenheiros do CREA. Não pode, e que está em dia com o sistema. Porém, as associações que integram o CREA, elas sim podem procurar e buscar as universidades. Então, terminando o segundo módulo, nós já vamos começar a iniciar um processo das associações se aproximarem das universidades e esses 2 módulos que já estarão serem disponibilizados inteiramente, gratuitamente, para todas as quase 500, são 480 e poucos, credenciadas. E todas as escolas de engenharia têm que se credenciar no CREA para receber o diploma para a atribuição profissional feita pelo CREA. Esses 480 e poucos cursos, há um mês atrás que eu estava vendo isso, eles receberão essas disciplinas, esses módulos gratuitamente. E esses módulos, dentro do novo currículo que foi lançado esses dias aí, que vai entrar agora pelo MEC, são disciplinas obrigatórias, quase com esses nomes aí. Então, e esse curso também vai ser disponibilizado para o Brasil inteiro, porque já vai estar gravado, está na nuvem. Então, é um curso realmente do bem que vai para todo mundo aí, se tiver interesse em conveniar. Nós estamos pensando em como conveniar, etc., em ampliar a estrutura de convênio, porque imagina-se que vai crescer bastante isso aí lá e a gente nem tem pessoal para isso, tem que arrumar essa estrutura. Não, esse que é o ponto, Sebastião, porque o que acontece? Ele é um curso que está sendo gravado, tem um conteúdo online, né, que aí você ganha escala, está lá online, qualquer um pode ir lá e acessar os vídeos, né? Mas aí tem a questão das tutorias, né? Porque do que eu tenho acompanhado o curso, assim, a tutoria é fundamental ali, né, Sebastião? E aí, então, para esse curso ganhar a escala, né, poder ir, não é só colocar lá no site, né? Tem que formar os tutores, tal, e primeiro vamos falar primeiro do CREA, né? Como que é o próximo passo? É o modelo EAD. Então, o curso, a disciplina. Então, o primeiro está terminando agora, termina semana que vem. Gestão de projetos, equipes e meta na era da transformação digital, com o professor Finó. Sim. Ele dá as aulas, ele esclarece os tutores toda segunda-feira, ele vai esclarecer os tutores sobre as dúvidas dos tutores, é uma coisa revolucionária, realmente, esse curso está causando espanto para todo mundo. Os comentários sair da caixa, é lá que você ouve essas coisas. Sair da caixa, que coisa incrível, não sei o quê. Bom, você precisa ver os resultados que está dando esse primeiro módulo. Pois, se você quiser saber os resultados, você me pergunta. Mas, então, esses tutores transmitem semanalmente, eles se reúnem. O curso não é para profissional sozinho. Esse curso ele é para equipe. O CREA não está interessado em formar um profissional, em dar esse curso de aprimoramento para um profissional, mas em equipes. Por quê? Equipes multidisciplinares. Então,
não existe um engenheiro fazendo o curso, sempre são grupos de 6 e essa equipe de 6 sempre multidisciplinar, não é 6 engenheiros civis, não é 6 engenheiros, não são 6 geólogos, é multidisciplinar, porque soma-se o conhecimento multidisciplinar, aumenta, e esses caras têm que construir uma história e chegar com uma empresa no final, lá na ponta. Então, e moderna, uma startup, né? Tem que ser uma startup. Então, esses tutores, eles são fundamentais, porque professor nenhum vai aguentar. Como é que você trata 1.350 alunos? Esses profissionais estão sendo tratados, muito bem tratados, treinados, e já pensando, inclusive, que eles terão que treinar equipes de outros estados, tutores de outros CREAs. Porque, né, o CREA tem uma permeabilidade muito grande no Brasil, cada estado tem seu CREA, e tem uma permeabilidade. Sempre, todos os estados têm uma permeabilidade, uma porosidade grande. Por exemplo, o estado de São Paulo. O CREA tem quase 400 associações de engenheiros. Então, ele consegue chegar nessas 400 associações de engenheiros. Então, diante disso, a ideia é os tutores serem muito bem treinados, selecionados, um grupo grande. Nós estamos hoje com cerca de 30 tutores para esse pessoal. E aí, desse, até não precisava tantos, né? Mas porque a gente tem interesse em dar uma selecionada para treinar Brasil afora aí, a hora que esse curso chegar. Entendi. Sebastião, só voltando aqui na questão, né, do curso, já está entrando seu segundo módulo agora, e ser disponível para o Brasil todo. Você sabe que eu acompanhei algumas aulas, né, assisti aulas do Finocchio, eu achei muito interessante quando ele coloca, né, isso aqui é um curso, né, que tem foco em engenheiros, mas ele fala, né, o conceito de engenheiro num conceito mais aberto, que não é um engenheiro necessariamente formado em engenharia. Claro que quando a gente fala do CREA, é um engenheiro sim formado em engenharia e tem que estar em dia com o CREA, né? Esse é um engenheiro. Mas falando no conceito do curso, ele trata engenheiro como profissionais que usam conhecimento técnico científico para resolver problemas. Eu acho que é bem essa frase que é utilizada, né? E quando você fala de usar conhecimento técnico científico para resolver problemas, você olha para praticamente todas as profissões e você fala, né, tem muita gente que trabalha, né, a engenharia dessa forma, de forma, vamos dizer, talvez a engenhosidade, né, se a gente pudesse chamar. Sebastião, olha, você sabe que eu sou farmacêutico, né? E eu estou até para conversar. Hoje à tarde vou ter uma conversa com os meus colegas lá da Academia de Ciências Farmacêuticas e eles devem estar cansados já de ouvir falar do curso CREA, tá? Por exemplo, né, conhecendo o módulo 1 do Finocchio, eu falei, se a gente tivesse só esse módulo, mais nada, não é diploma, não é isso que a gente... Pegasse esse conteúdo, e não o conteúdo, essa forma com que é abordado o tema, como você bem colocou, né? Muda a vida das pessoas, né? É uma coisa que é incrível, né? Em 2, 3 meses a gente descobre coisas fantásticas, diferentes formas de pensar, de trabalhar e se comunicar e assim por diante, né? Tudo condensado em 2 meses. E aí eu falo, Sebastião, olha, e agora eu vou falar a verdade, né? Eu queria levar isso para os meus colegas farmacêuticos. Como é que eu poderia fazer isso? Assim, eu sei que não está estruturado ainda, está difícil até fazer para o CREA, né, Sebastião? Mas você sabe que problema a gente tem que trazer, né? O negócio é bom, dá para dar escala para outros segmentos também. Tem gente interessada, tal, né? E, inclusive, né, em ter a formação dessas equipes de tutores, coisas do gênero. Então, como que seria isso, Sebastião? Eu penso, isso tem mesmo que não tem como. E eu acredito, e vai assim, como é um curso, você vê, né, experimental, pelas legislações aí, e as nossas universidades, porque são legislações, bom, não vamos julgar, mas teria que repetir, dar os 15 meses, avaliar tudo isso e dizer, olha, o curso experimental funcionou, vamos recomeçar. Mas nós vamos recomeçar esse curso antes, se oferecer uma outra modalidade, vamos fazer chamadas, alguma coisa assim, né? Editais de chamada, e vamos recomeçar com equipes, né? Então nós vamos começar antes. Mas isso vai ser disponibilizado realmente, essa é a ideia para todas as áreas do conhecimento.
Aí se você me disser 5 meses, 6 meses, eu vou tentar fazer isso o quanto antes. Agora, e voltando da campanha, a ideia é reestruturar melhor, porque eu fico um pouco sozinho, né, muito serviço. Eu tinha aqui na universidade meus doutorandos, pós-doutorandos que me ajudavam muito, o pessoal já foi. Então, hoje eu estou com um pouco sem estrutura para correr, mas ao melhorar essa estrutura, porque junto com isso, está tendo essa reforma curricular e o CREA vai auxiliar também essas reformas curriculares junto com o MEC. O CREA São Paulo participa, eu, inclusive, sou representante do MEC, dessa reforma curricular que vem aí. O lançamento foi agora dia 15, alguma coisa assim, recentemente. Então, nós temos que fortalecer nossas áreas lá e disponibilizar isso quanto antes. Essa é a ideia. Até porque tem que ser rápido, porque toda crítica que nós fazemos é assim, olha, você sabe que muitas tecnologias queriam ser dadas no início, montamos lá, marcamos para ser dadas, discriminamos para ser dadas no curso, elas já foram superadas por outras, isso em 3 anos, cara, que começou esse convênio. Então, as coisas são muito rápidas e a gente não pode ficar demorando, senão esse curso daqui a pouco ele também vai estar ultrapassado.